No vídeo de hoje eu vou te mostrar as mudanças táticas e os pequenos segredos do técnico Abel Ferreira para fazer o Palmeiras voltar a ser dominante no futebol nacional e sul-americano. O Abel Ferreira ele é muito importante nesse novo momento da equipe do Palmeiras. Para você ter uma ideia, nos últimos 13 jogos são 10 vitórias da equipe comandada pelo português. Dos últimos 13 jogos são 22 gols marcados. E ele é peça-chave porque ele fez algumas mudanças táticas na equipe para a fase ofensiva que melhoraram muito como ataca esse time do Palmeiras, que a gente vai explicando aos poucos. A primeira coisa é na saída de bola, já na construção de jogo. O Palmeiras está realizando uma saída de 3, mas dessa vez com o lateral esquerdo. Lembrem que quando ele chegou, ele fazia isso muitas vezes com o Marcos Rocha, lateral direito. Agora ele tem feito com o lateral esquerdo, também porque ele não tem um zagueiro canhoto titular. E como o Gustavo Gomes é o zagueiro do lado esquerdo, ele aproveita o seu lateral esquerdo para fazer essa saída. Os dois volantes muito próximos, numa saída de 3+2, mas já começam aqui as mudanças. Ele já testou o esquema com 3 zagueiros, essa saída com o Marcos Rocha lateral direito, fazendo essa saída de 3, e agora faz essa primeira mudança, já com a saída de 3, com o lateral esquerdo participando da construção. Lançamentos longos, que são muito importantes, mas porque contou com o retorno do Daverson. O Luiz Adriano era muito importante para segurar a bola no ataque, mas não em passes tão longos, lançamentos tão altos. O Daverson ganha também essas bolas por cima, um jogo bem mais direto e traz essa possibilidade. O Daverson é uma peça muito importante nessa equipe. E aí você tem aqui a infiltração do Rafael Veiga para finalizar, depois da vitória pessoal do Daverson. Na saída de bola ainda, os goleiros sempre foram importantes. Aqui a gente tem mais um caso, nessa imagem a gente está vendo o Jailson, mas o Everton tem sido um dos principais goleiros no quesito lançamento longo também, no Campeonato Brasileiro. Ele é uma peça importante, o goleiro, e quando o goleiro faz essa saída de 3, o lateral esquerdo tem um pouco mais de liberdade para subir no campo. Vem o lançamento longo para essa vitória pessoal aí do Daverson, no jogo direto, um jogo direto. Vem o Daverson, ganha. Aí a gente tem aqui o Rafael Veiga abrindo já o jogo para o Gustavo Scarpa. Os dois trocam bastante de posição, centro-direita. E aí, quando a jogada vai finalizar, 3 jogadores, pelo menos 3 jogadores dentro da área para finalizar a jogada ofensiva. Pode ter um no rebote, nesse caso é Rafael, para a finalização, mas pelo menos 3 jogadores dentro da área. Quando já está posicionado no campo rival, o Palmeiras sempre tem 2 jogadores bem abertos. Na imagem a gente está vendo o extremo esquerdo, que é o Breno, aqui embaixo na tela. Lá em cima a gente tem o Marcos Rocha, que é o lateral direito. Então, quando o time já está construindo, já está posicionado no campo de ataque, 2 jogadores bem abertos. Geralmente o extremo e o lateral. Aí a gente vai ter a saída de bola, nessa fase de construção ainda recua para tentar atrair um pouco o adversário. Saída de 3+2, os 3 aí sendo o Renan, que é zagueiro, mas estava jogando de lateral esquerdo nessa partida contra o Sport, fazendo a saída. Os 2 volantes, a inversão de jogo, o lançamento longo para o Daverson ganhar essa bola, a abertura para o lado do campo, nesse caso aí para o Marcos Rocha. E aí tem alguns detalhes muito importantes que a gente vai mostrar. Ele vai tentar inverter o jogo, vai errar esse passe. Notem que, e essa é uma frase que até o Guardiola já disse, quando você ataca bem, você defende bem. Por que você defende bem? Porque seu time está dentro daquela ideia que você propõe, bem posicionado. E quando você está bem posicionado, mais fácil de recuperar a bola, como vai ser nesse lance, jogada rápida, e o Zé Rafael infiltrando também, fazendo a finalização. Então quando você ataca bem, ataca organizado, independente do seu modelo de jogo, você também consegue defender muito bem. E aqui um último detalhe, só na saída de 3, quando tem o goleiro, que o zagueiro ele pode conduzir para a zona do volante. Notem que aqui o Kusevich não vai recuar mais, porque a bola vai para o goleiro, você vai ter a saída de 3 com o goleiro, e aí o 3+2 vai ser com um zagueiro, que vai subir as costas da linha de pressão adversária, e mais um volante. Mas são pequenos detalhes também que importam, e são segredos aí que o Abel faz nessa sua construção de jogo, até chegar na fase ofensiva quando faz os gols, que é onde a gente vai falar agora. Quando a gente fala dos gols marcados pelo Palmeiras, a gente vê muitos padrões desde a fase de construção até os momentos ofensivos finais. Por exemplo, a saída de 3 está bastante definida aqui, com o Vinha sendo esse terceiro homem. Um dos volantes vai sempre baixar nas costas da marcação rival, também um padrão da equipe. Às vezes uma saída 3+1, 3+2, mas sempre ela acontece. Então é um padrão já da equipe.
o lançamento longo para tentar que o Daverson brigue, a busca pela vitória na primeira ou na segunda bola, como é esse caso, ganhando a segunda bola com o Daverson. Aí a gente tem, por exemplo, o Breno Lopes já numa zona mais interna, porque o Gustavo Scarpa está aqui aberto, um pouco mais aberto pelo lado, e aí você tem o Veiga e ele se aproximando com o Breno Lopes finalizando a jogada. Aqui a gente tem uma saída de bola que nem é um padrão, mas é o Zé Rafael lateralizando e fazendo a saída de 3 com os dois zagueiros, algo esporádico, mas que muito importante, porque o Zé Rafael tem uma ótima capacidade de sair da pressão, como a gente vai ver nesse lance. Vem a pressão da equipe do Santos, Zé Rafael consegue com certa até tranquilidade sair jogando, os meio-campistas muito próximos, e aqui tem um detalhe que a gente vai ver mais pra frente também. O Marcos Rocha está nessa zona interior, e o Marcos Rocha nessa zona interior significa que alguém vai estar aberto pelo lado direito. Só que aí quando chega lá na parte ofensiva, o Marcos Rocha vai fazer esse movimento de dentro para fora, ele vai para a linha de fundo. Então o Palmeiras sabe e os jogadores entendem muito bem quando e onde estar dependendo do setor da bola, ou se algum jogador ocupa um espaço, ele vai ocupar determinada posição. Então a bola vai vir para o lado. Lembrem aquilo que eu falei sobre finalizar jogadas com pelo menos 3 jogadores. Aqui a gente tem 4 jogadores dentro da área. Aí a gente tem o Daverson ganhando a bola pelo alto e o William Bigode, o extremo, dentro já da área para finalizar e fazer o gol. Então são repetições e padrões que a gente observa porque o Palmeiras está atacando bem, esses segredos do Abel na fase de construção. Aqui mais um exemplo muito bom, né, dessa fase de construção e como nascem esses gols da equipe do Palmeiras. Uma saída de 3 bastante definida, e aqui um detalhe muito importante, é uma saída de 3+2, mas que o Marcos Rocha ocupa a faixa do meio, e aí o Danilo ele vai ocupar o lado direito, ou seja, os jogadores sabem, se o Marcos Rocha vir para essa zona interior, o Danilo sabe que ele vai precisar abrir o campo e ele vai para o lado direito. Então a gente tem alguns detalhes que são fundamentais. Esse também, Gustavo Scarpa, que eu vou deixar aqui em cima inclusive o link do vídeo sobre o Gustavo Scarpa, como ele se tornou muito importante para esse Palmeiras, jogador com mais passes chaves no Brasileiro, mais finalizações, ele tá sempre na zona de entrelinha, fazendo as infiltrações para chegar na área e marcar. A melhora do Gustavo Scarpa passa muito por isso, e aqui ele chega na área, o Daverson puxa o marcador e o Gustavo Scarpa chega finalizando. Bolas paradas, também outro tema fantástico e que tem melhorado muito na equipe do Palmeiras. Já era uma força, se tornou ainda mais forte com a sequência. Nesse gol contra o Santos, eu só quero atentar por um detalhe, 5 jogadores dentro da área. Só que notem que desses 5 jogadores, pelo menos 4 são de ótima imposição pelo alto. Daverson, Vinha, Gustavo Gomes, Felipe Melo, e ainda tem o Zé Rafael, que é bom pelo alto e fica na primeira trave, é um pouco menor que esses outros 4 citados, mas fica na primeira trave. Cruzamentos mais fechados, por exemplo, nesse jogo contra o Inter, notem o pequeno espaço que todos os jogadores do Palmeiras estão concentrados para causar indecisão no Internacional, na marcação do Inter. Vai vir esse cruzamento fechado, né, do Gustavo Scarpa, e aí vai ter um detalhe a mais, porque esse cruzamento não sai direto do gol, mas no rebote, o Palmeiras ele se preocupa muito com esse rebote ofensivo, é outro segredo desse time para aproveitar essas bolas paradas, o rebote ofensivo, 3 contra 2. Digamos que Edenilson e Patrick recuperassem a bola, 2 contra 3 jogadores do Palmeiras que recuperam, vem o chute, já tá todo mundo pronto para aproveitar, e aí o Daverson acaba marcando esse gol da equipe do Palmeiras. E por fim, um lance que mostra tudo isso que a gente tá falando da bola parada. Vem o cruzamento, são 5 jogadores do Palmeiras que vão atacar espaço, mais um que tá ali mais próximo da primeira área, mas o foco é nos 5 jogadores que estão para atacar esse espaço, e o Gustavo Scarpa vai fazer aquele cruzamento fechado para causar indecisão e marcar. Então o Palmeiras tem pequenos detalhes, pequenos segredos que são muito importantes para a melhora do time, para a melhora da fase ofensiva, para atacar melhor e para nos últimos 10 jogos ter feito, nos últimos 13 jogos ter feito 22 gols, nos últimos 13 jogos ter 10 vitórias do Campeonato Brasileiro. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, já sabe, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa aqui as notificações, que isso é muito importante pra gente. E vamos conversar aqui nos comentários sobre esse time do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. É o grande candidato na Libertadores, no Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião sobre o trabalho do português na temporada de 2021? Vem aqui pros comentários que a gente bate um papo sobre isso, tá certo? Grande abraço a todos.